A minha Iniciei. câmera tá aparecendo, não? Não. Não, né? Ih, será que eu tô com alguma. Não sei se eu tô com câmera desabilitada. Bom, de qualquer maneira eu vou. A Eu vou. foto aqui que aparece é a lente de um objetivo, a primeira lente de um objetivo toda quebrada. É Não engraçado. sei o que quer dizer isso. A câmera meio que não tá habilitada. Tudo bem, vou compartilhar a tela aqui. Mas às vezes é porque, não sei, às vezes acontece isso comigo quando eu tô em uma reunião, não saio Hum, dessa reunião e aí entro em outra. Porque aí a câmera está sendo usada em outra plataforma, entendeu? não sei se tá rolando isso aqui. Bom, O enfim. único que está aparecendo aqui sou eu. Para mim, eu não É. vejo nenhum outro rosto. Bom, deixa eu compartilhar aqui a tela. Ver se aparece aí para vocês. Tá Apareceu. aparecendo? Beleza. Então, pessoal, boa noite. Estávamos aqui no aquecimento, né, levando uma surra da tecnologia, câmera que não aparece, áudio que não funciona, mas é assim mesmo. Hoje a gente está dando a nossa segunda oficina, né, que é uma oficina voltada à questão da prestação de contas, né, comprovantes, contratos, cotações, que são questões aí que estão sempre afligindo os fazedores de cultura. E a gente vai dar uma atenção especial aí essas questões, né? A esse campo aí para tentar clarear algumas ideias, sabendo que a gente reforça, né, que essa oficina na verdade, ela é só um estimulante, um provocador para que o pessoal venha procurar o pontão, para que a gente possa tirar realmente as dúvidas de maneira mais específica. Obviamente não dá para tirar dúvida, especialmente, principalmente desse tema, que é um tema recheado de burocracia, cheio de complexidade, detalhezinhos, entendeu? A gente não tira dúvida numa oficina de 1, 2 horas. A gente aponta alguns caminhos e a gente precisa avançar, né, nas questões específicas, nas demandas específicas que cada projeto e cada ponto de cultura tem, cada ação local, e aí está aberto sempre aí para a gente poder receber através da nossa consultoria. No final eu deixo o e-mail para quem quiser entrar em contato para a gente poder marcar a consultoria. Então vamos lá, cultura viva, do planejamento à prestação de contas, mais uma oficina do Pontão Gestão Viva. É, a gente começa, peraí, a gente começa com a primeira questão, né? Ou seja, quando a gente fala de prestação de contas, tem uma questão na prestação de contas que é muito importante. Assim, as pessoas às vezes começam a fazer o projeto, nunca receberam um recurso alguma instituição, um recurso público, às vezes até um recurso privado de alguma empresa. E aí vai, começa a executar o projeto, realiza, paga, mexe na conta do banco e no final das contas chega lá no final tem que apresentar o relatório de prestação de contas. E aí, quando tem que apresentar o relatório de prestação de contas, fica com dúvidas e começa a encontrar dificuldades. E muitas das vezes, quando encontra dificuldade, vai tentar procurar o especialista. Quando essas pessoas procuram um especialista depois do projeto executado, depois dos pagamentos feitos, depois que o cronograma se encerrou, ou seja, depois que não está mais na vigência do projeto, você pode até contratar um especialista, mas o especialista vai contratar o especialista para ele virar para você e dizer, ó, não tem solução, você vai ter que devolver parte do dinheiro. E aí realmente é uma coisa bastante tensa, bastante complicada. Então, por isso que a primeira questão em relação à prestação de contas, ela está relacionada ao planejamento, ou seja, os problemas da prestação de contas começam sempre no planejamento do projeto. Para você evitar problema de prestação de contas, para você evitar, né, o problema da burocracia, para você ter menos problemas quando você for executar o projeto. E, naturalmente, quando você for apresentar o relatório de prestação de contas, você tem que fazer um exercício de planejamento simplificado. Você tem que planejar o seu projeto, sabendo, obviamente, de todas as necessidades que você tem, mas você tem que planejá-lo dentro dessa estrutura de burocracia de maneira que ele seja execuível. Você não pode criar uma planilha orçamentária, ou seja, um plano de trabalho que seja extremamente complexo na hora de executá-lo.
Então, essa é a primeira questão, a primeira dica que a gente está dando aqui. Fique atento, porque a sua prestação de contas começa no seu planejamento. Então, sempre a partir de agora, obviamente, se você já tá com o projeto feito, você está, vamos dizer assim, executando com dificuldade, você já fica sabendo, que obviamente não é o último projeto que você vai executar, mas você já fica sabendo que no próximo projeto você tem que prestar muita atenção no planejamento, porque ele está diretamente ligado à prestação de contas, tá? A segunda questão, que é uma questão que também passa à margem de muitas pessoas quando estão organizando e planejando seus projetos, né? É que a gente não tem o costume de ler com bastante atenção os amparos legais que orientam as ações da prestação de contas. Então, o que acontece? Todo edital, todo patrocínio que se recebe, ele tem amparo legal, né? Ele está amparado em alguma orientação legal, uma legislação, legislações, instrumentos normativos que vão orientar a maneira como você pode utilizar aquele dinheiro, tanto como com o que você pode utilizar e como você pode utilizar. Como aqui a gente está tratando dos pontos de cultura em Niterói, né, a gente vai usar como exemplo os amparos legais, os instrumentos legais que os projetos dos pontos de cultura nesse momento têm. Atenção ao que eles têm que dar. Então vamos lá, a gente tem aqui a IN 08 de 2016, tá? Vocês vão ver aqui, né, que ela está bem aqui no alto aqui. Em seguida, a gente tem o edital, que é o edital 09/2019, não botei o número aqui, mas é o edital 09/19. A gente tem o TCC, Termo de Compromisso Cultural, que é o contrato, né, que os pontos assinam junto à Fundação de Arte de Niterói. E a gente tem aqui, flutuando entre o TCC e o edital, o plano de trabalho. Vocês vão entender por que o gráfico está feito dessa maneira, né? Por que o desenho está feito dessa maneira. Em primeiro lugar, a gente tem a IN 08/2016, aqui regula os procedimentos. Então, se você fizer uma leitura, se você parar aí num sábado de churrasco, antes do churrasco, para você fazer uma leitura atenta de alguns artigos, né, da legislação, né, você vai encontrar seções e artigos que falam exclusivamente daquilo que você pode gastar, daquilo que você não pode gastar e também como você pode gastar. Então, é uma leitura atenta. Obviamente que a gente sabe que as palavrinhas que estão nas legislações nem sempre são palavrinhas fáceis de entender, mas uma primeira leitura atenta, né, um esforço de leitura já faz com que a gente fique um pouco mais esperto em relação a essas regras. A IN, ela regula, obviamente que ela regula aquilo que pode pagar, aquilo que não pode pagar, ela regula uma série de outras coisas, né, nas ações que estão ligadas ao programa Cultura Viva, mas a IN, ela pressupõe, ou seja, que quando você vai distribuir o recurso, quando o Estado, né, quando eu falo Estado aqui, eu estou falando prefeituras, municípios, Estado em si e governo federal, quando ele vai distribuir o recurso, ele cria um edital, né? E esse edital ele está intimamente ligado às normas da IN, ou seja, a IN diz, regula como que o Estado deve proceder. E esse edital, ele, vamos dizer assim, é como se, é interessante a gente pensar da seguinte maneira: existe a lei geral, que é a Lei Cultura Viva, que é, qual é o número mesmo, David? 13 mil. Fala aí, que eu sempre esqueço o número da lei. 13.800 e 18, 13.018. 13.018 2014, que é a Lei Geral do Cultura Viva. Essa Lei Geral do Cultura Viva tem para si uma regulamentação que é a Instrução Normativa 08/2016. E aí a gente vai entender o edital como também um outro elemento de regulação que vem abaixo da IN, né? Ou seja, ele é um instrumento de regulação que dialoga diretamente com a IN, porque quando o Estado ou o município fazem um edital, eles podem colocar no edital, eles têm autonomia, né, que é o que o David chama de poder discricionário, aprendi hoje com ele isso. O Estado ele tem essa autonomia de dizer com que ele quer gastar. Obviamente que ele não pode ferir a lei, ele não pode mandar gastar com uma coisa que a lei diz que não pode, mas ele pode sim indicar, né, vamos dizer assim, indicar com o que ele pode gastar e com o que ele não pode gastar. Inclusive é interessante a gente ver isso, porque em Niterói tem um tópico específico que a lei diz que pode gastar, mas o edital diz que não pode.
Então a gente vive uma situação concreta no edital 09/2019, que é o edital que tá em vigor agora, junto dos projetos dos pontos. E aí, quando os projetos são selecionados, né, eles são selecionados, a expectativa de direito, e para eles receberem o recurso, eles têm que assinar um contrato. E esse contrato é o termo de compromisso cultural. Quando eles assinam esse termo de compromisso cultural, eles estão sendo regidos por esse termo aqui. Tudo que está previsto nesse contrato aqui tem que ser é, milimetricamente seguido, né, pelo contratante, no caso pelo Ponto de Cultura, porque vamos dizer assim, é um convênio, né, é uma parceria que ele faz com o Estado, dizendo exatamente o que ele vai fazer. O dinheiro é público, o Estado está dando essa concessão para o Ponto de Cultura, que é uma organização sem fim lucrativo, para ela executar determinado projeto, e ela ali, é exatamente nesse instrumento aqui, no termo de compromisso cultural, que ela diz exatamente o que vai fazer. E por isso que o plano de trabalho está flutuando aqui entre o edital e o termo de compromisso cultural. Porque o plano de trabalho, quando os pontos se inscrevem, o plano de trabalho é um dos objetos da inscrição. É um dos documentos que o Ponto de Cultura apresenta para ser aprovado, selecionado ou não. E aí, quando ele é selecionado e quando ele vai assinar o contrato, esse plano de trabalho que serviu como instrumento de avaliação torna-se parte integrante do termo de compromisso cultural. Ele é anexo ao termo de compromisso cultural. Ele é parte do termo, ele complementa, vamos dizer assim, né, o termo de compromisso cultural. Então, tudo que você diz que você vai fazer no plano de trabalho, da maneira como você diz que vai gastar no plano de trabalho, é exatamente como você tem que fazer e vai estar anexado ao seu termo de compromisso cultural que você vai ter assinado, tá? Então, para a gente ficar sempre atento, então, como a gente falou anteriormente, né? Voltando brevemente aqui, pensar sempre no planejamento, porque o planejamento é fundamental para a sua prestação de contas, e ficar atento aos amparos legais. Isso serve para o edital do Ponto de Cultura, mas serve para qualquer edital que os pontos ou ações locais queiram disputar, seja em esfera municipal, seja em esfera estadual, federal e até recursos internacionais, né? Então é ficar atento a planejamento e amparos legais. E aí é o seguinte, três perguntas fundamentais a se fazer na hora do planejamento. Então, assim, a gente já está começando a nossa prestação de contas pensando no projeto que a gente está fazendo. Então, a primeira pergunta fundamental é: com o que eu posso gastar os recursos? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: com o que eu não posso gastar o recurso? Né? Parece bobagem, mas não é. Tipo assim, porque ele diz lá com o que ele pode gastar, está explícito lá. Quando ele diz o que ele não pode gastar, está explícito. O que não está explícito, como o Dave falou na nossa última aula, né? O que supostamente não está explícito não tem impedimento. Mas temos que seguir as regras. Então, assim, em regra, né? O instrumento que regula o edital, enfim, o amparo legal, ele diz lá com o que a gente pode gastar e com o que a gente não pode gastar. E um outro tópico, que é uma pergunta que é muito importante para a hora de você planejar, é saber qual é o limite de pagamento para um prestador de serviço. Por que isso? Porque, em regra, é muito comum você ver nos editais, né, você vê nas oportunidades, é, portarias de prestação de conta em Niterói, por exemplo, tem uma portaria, não é o caso dos pontos, porque o ponto não é regido por essa portaria, mas, por exemplo, para quem presta edital para Niterói, edital de fomento às artes, edital de lei de incentivo, esses editais, eles têm uma portaria específica, edital de audiovisual, eles têm uma portaria específica de prestação de contas. E nessa portaria de prestação de contas, tem um indicativo lá de que quando você vai contratar um serviço, você só pode pagar no máximo até 20% do valor do valor que você recebeu, né, do recurso que você recebeu, para um prestador de serviço. O que significa isso na prática? Significa assim, eu quero contratar um artista. Vamos dizer assim, vamos dizer que você recebeu um recurso de 100 mil reais e você quer pagar um cachê para um artista que custa 25 mil reais. Tecnicamente, você não vai poder pagar ele com a nota fiscal do empresário dele. Você não vai poder fazer isso. Porque 25 mil é 25% do custo do valor total do projeto. Então, o projeto certamente já te regula, já te impede
né, de fazer uma despesa onde você ultrapassa 20% do valor. Repetindo que não é o caso aqui dos pontos de cultura, porque é uma outra lei que regula, mas é uma coisa extremamente comum. E isso é muito importante de ser pensado na hora que você planeja, na hora que você planeja o seu projeto, porque obviamente que no caso de um artista, talvez não tenha sido nem melhor exemplo, porque a gente, quando é o caso de um artista, a gente muitas vezes está falando assim daquilo, né, de um cachê que é trabalhado no mercado por aquele artista, mas que dentro dos recursos do poder público não é tratado dessa forma. Mas isso também evita coisas do tipo, você fazer você preparar uma planilha orçamentária onde você separa 50% da produção. Entende? E aí, esse 50% você não vai poder pagar 50% para a produção. É um tipo de mecanismo também que, de certa maneira, defende, né, a distribuição de recursos dentro de um projeto. A burocracia, ela é sempre uma via de mão dupla, né? Ela, ao mesmo tempo que ela dificulta muitas coisas, ela também cria alguns mecanismos de proteção para evitar algumas desvirtuações nos projetos que podem vir a acontecer. Então, como isso é uma regra, né, muitas vezes essa regra atrapalha. A gente tem que dizer claramente que essa regra às vezes é burra, né? A gente pode dar N exemplos, produção de livro. Tem algumas regras assim que realmente elas podem servir para determinados segmentos, mas para outros não funciona muito bem. Mas é uma regra que a gente tem que ficar atento na hora que a gente está fazendo o planejamento, porque ela vai ser cobrada na prestação de contas. E eu já vi gente devolver dinheiro por causa dessa regra aqui, tá? Que acabou pagando para além e teve que devolver o dinheiro. E aí, assim, o que que diz? A gente vai pegar como exemplo, quando a gente pede para fazer a leitura do amparo legal, né? A gente vai pegar a IN de 2016, 08 de 2016, e vou pegar o artigo 32, seção 2, capítulo 6, tá? Que diz claramente lá o que pode pagar. Aí fala lá, pessoal, logística, né? O termo comum que a gente usa para transporte, hospedagem e alimentação, né? Quando a gente vai orçar transporte, hospedagem e alimentação, a gente fala que está orçando logística. A aquisição de equipamentos está em vermelho, já vou explicar por quê. Serviços e obras, custos indiretos e taxas bancárias. São, vamos dizer assim, são os tópicos com os quais o ponto de cultura pode gastar, pode fazer despesa com recurso. A gente tem os tópicos que não podem pagar, né, que está no artigo 33, logo em seguida do artigo 32. Então também que você não precisa nem ficar muito procurando na lei, não. Né? Vem logo um atrás do outro, você já pode ler de uma vez só. Então a gente tem a taxa de administração. O que é taxa de administração? Né? É como se fosse assim, você pagar alguém, uma empresa, vamos dizer assim, para administrar o projeto, né? Sabendo que essa administração, no caso dessa lei de incentivo, isso é uma coisa comum, né? Você tem vamos dizer assim, uma coordenação administrativa financeira do projeto, isso é uma execução. Mas quando eles falam taxa de administração, para evitar uma prática que são pessoas que emprestam a empresa, tá entendendo? Emprestam a organização para você fazer um projeto. E aí cobra-se uma taxa para você fazer o projeto, vamos dizer assim, né? Então isso aqui eles já colocam de imediato como um impedimento. Não pode pagar servidor público, que é comum em muitos editais, é servidor público que tem, né, dentro, tem servidor público em legislação específica que pode receber, professores podem participar de projetos. Agora, tem gente que não pode, tem servidor público que é impedido mesmo de participar de projeto. Multas e juros, finalidade diversa, despesa anterior à vigência, despesa posterior à vigência. Isso é extremamente importante. Né? As pessoas, às vezes, ela não assinou o contrato ainda, mas quer começar o projeto, faz uma despesa lá atrás, antes de começar o projeto, e aí, quando começa o projeto, ela faz um saque no dinheiro para pagar aquelas pessoas que ela está devendo no projeto que já começou. Esse saque, essa transferência que foi feita, não, porque as pessoas trabalharam no projeto. Se o fato gerador se der antes da vigência, isso vai ser um problema para você. Você vai ter que devolver esse dinheiro. Então não pode pagar nada. Nada anterior à vigência do contrato e nada posterior à vigência do contrato. Também tem que ter essa preocupação. É muito comum, às vezes as pessoas perguntam assim, não, porque o projeto, fiz uma apresentação de um festival que terminou no dia 30 de março e bota no cronograma de execução o projeto terminando no dia 30 de março. Não, o projeto tem que terminar dia 30 de junho. 30 de maio. Porque você ainda vai ter 2 meses ainda, você tem que ter ainda 2 meses para fazer pagamento com tranquilidade, para ver se não tem problema nenhum, se não tem problema nas notas.
Então, assim, você não pode. Essa questão dos pagamentos, né, da conferência dos comprovantes, comprovante de pagamento, comprovante físico, comprovante financeiro, esses elementos são importantes. Então, assim, você tem que ter cautela para poder analisar, né? Então, é sempre importante você deixar aí alguns meses para pós-produção, que a gente chama, prestação de contas, para você analisar esses documentos com tranquilidade. E despesa indireta com publicidade, obviamente, não é que você não possa gastar com publicidade no projeto, você pode, mas você não pode gastar com uma publicidade que não esteja relacionada ao projeto, né? Você pegar um dinheiro ali, fazer uma publicidade para a instituição que não tenha nada a ver. E qualquer despesa que desvirtue a entidade. Na verdade, não desvirtue a entidade, desvirtue a natureza da entidade, que é uma entidade sem fim lucrativo. Então você não pode gerar uma despesa que não esteja conectada com algum projeto especificamente com esse projeto, né, no caso que você estiver executando, porque senão vai desvirtuar a finalidade da natureza da organização, que é uma organização sem fim lucrativo. Eu vou voltar aqui para explicar por que está em vermelho a aquisição de equipamento, porque é aquele exemplo que a gente estava dando nesse gráfico aqui. O que acontece? A IN 808-2016, ela diz que você pode gastar com aquisição de equipamento. Mas o edital, no caso, o edital que a gente está usando como exemplo, que é o 09-2019, ele deixa explícito que você não pode gastar com aquisição de equipamento. Então, obviamente, quando você faz o seu plano de trabalho, né, quando você planeja, isso inclusive conta até como pontuação, se você botou lá aquisição de equipamento ou não. É óbvio que isso não vai ser determinante. Você pode ter colocado lá, a pessoa achou seu projeto maravilhoso, vão pedir para você, caso você tenha ganho, vão pedir para você readequar o seu orçamento, né, sabendo que você não pode gastar com aquisição de equipamento, etc. e tal. Mas é legal porque ilustra exatamente o exemplo que a gente está dando da relação que tem os instrumentos, tá? Os amparos legais. O edital ele não pode fazer uma coisa diferente do que a EN obriga, mas ele pode ser mais detalhista, vamos dizer assim. Ele pode direcionar dentro daquelas regras que a IN coloca, ele pode direcionar qual o desejo dele, ou seja, o poder público tem essa autonomia, esse poder discricionário, como o David me ensinou essa palavra, esse termo bonito, para poder decidir o que quer fazer. Bom, isso tudo aqui, gente, é só para botar um doce na boca, um doce amargo pra caramba, né? Esse docezinho amargo que é a coisa da burocracia, para a gente entender, né? Ou seja, quais são as primeiras questões, os primeiros tópicos para a gente pensar em prestação de contas, planejamento de prestação de contas. É, então, recapitulando, a questão do planejamento, a questão do amparo legal, a questão de a gente entender quais são as despesas possíveis e quais não são possíveis, os limites de pagamento para prestadores de serviço. Isso tudo aqui é para a gente poder ficar atento. Agora, na prática, como é que as pessoas, tá, beleza, já entendi que tem essa confusão toda aí, como é que eu resolvo o meu problema? Então, o seu problema se resolve você começando a exercitar uma coisa que é simplificar o seu planejamento. Quando você prepara o seu projeto, é extremamente apavorante. O David tem o costume muito desagradável de fazer isso comigo, que ele me liga às vezes e fala assim, pô, dá uma olhadinha no orçamento aqui de uma amiga minha aqui, de um amigo meu aqui, para ver se, só para você dar uma olhada para ver se tem condição de consertar. Quando a gente abre o orçamento, obviamente ele fala isso porque ele já conhece, né? Então quando ele abre o orçamento, ele vê 64 rubricas para um projeto de 20 mil reais, ele quase tem um infarto, ele passa mal quase, porque ele fala, pô, não tem como você prestar conta de um edital de 20 mil reais com 64 rubricas, é muita coisa. Vai dar um trabalho infernal vai ser extremamente difícil, porque o cara vai lá e deve ter orçado por parafuso, tá entendendo? A gente sabe que tem alguns, não é editais, né, mas alguns, como é que eu vou dizer assim, algumas práticas, né, alguns termos, convênios que são instituídos num nível de burocracia muito grande, o que é muito ruim, que promove isso, né? Você tem que dizer ali, você tem que fazer 3 cotações do menor parafuso e botar lá o valor certinho e tal. Isso gera um trabalho tipo assim, que é infernal o trabalho, entende? Então, no nosso caso, especificamente no caso dos pontos de cultura, e em outras oportunidades também, não é só no caso da Lei Cultura Viva, a Lei Cultura Viva ela nos facilita nesse sentido. Mas outros editais, até o próprio edital de incentivo, outros editais, é possível também você trabalhar dentro, obviamente, totalmente dentro da legalidade, né? Mas trabalhar com
planejamentos simplificados, ou seja, você vai conseguir executar o seu projeto e vai conseguir prestar contas da maneira adequada, vai prestar contas lá dos comprovantes físicos, dos comprovantes financeiros de maneira tranquila, sem nenhum problema, simplificando a sua vida e simplificando a vida principalmente dos produtores que vão executar o projeto. Então, por exemplo, a gente vai fazer um exercício. Na verdade, eu não vou nem passar na frente, eu vou fazer a pergunta, agora a gente vai brincar, vou pedir para quem está assistindo vai abrir o microfone. Pior que eu não estou conseguindo ver todo mundo que está na sala. Estou vendo o Arthur aqui. Israel está na sala ainda? Mariana? Beleza. Só para a gente Tô fazer um aqui exercício. também. Tá, só para a gente fazer um exercício aqui. Então, por exemplo, dei um exemplo aqui, ó. Tem que contratar um show musical e preciso prever transporte, alimentação e hospedagem. Como eu planejo? Pergunta feita para vocês aí. Podem responder à vontade para mim aí. Tá gravando. Diga aí, Mari, como você planejaria? A Mari já está esperta que está fazendo bastante projeto, né? Israel, como você planejaria? Qual seria o primeiro passo? Tem Bom, ideia? Fala, Mari. você já falou comigo uma vez, né? Mas de É. colocar o item verba e depois. Ai, Não, que sim, no caso de alimentação, né? Principalmente no caso de alimentação, né? é, Para você não ficar tendo que correr cortando cada atrás de um item. monte, isso, exatamente. 3 Isso orçamentos de cada é, coisa. isso é uma maneira. Já é uma maneira Heitor, de simplificação. Fala. posso dar um exemplo que a gente teve, até com Claro, os pontos de lógico. cultura, esse ano? Foi um ponto de cultura, ele botou o lanche, né, para ser fornecido aos alunos. E aí Aham. ele colocou cada item do lanche. Aí eu perguntei para ele: a criança vai comer biscoito e café todos os lanches? Você não vai ter opção de variar seu lanche se você botar assim. Então, quer dizer, ele botou cada item do lanche, deviam ter uns 15 itens, chegava nos 64 que o David não gosta. Então, essa questão assim foi fundamental. Depois que eu falei para ela, não, você pode colocar uma verba para lanche, senão você vai ficar presa até no que você vai dar de alimentação para essas crianças. A pessoa se sentiu livre, leve, foi assim surpreendente. Eu falei, você não vai conseguir me prestar conta. E o que você vai fazer com 100 sacos de biscoito se você comprar e não der para as crianças com essa pandemia? E já Então, pensou se ela esses bota café fatores. pilão Ferrou. e falta café pilão no mercado? Pô, aí ela não tem como, né? Porque botou café pilão, tem que ser café pilão. Falou? Terminou, Renatinho? Terminei. Era só esse Então, exemplo que eu achei muito minucioso e é um detalhe que ninguém é, percebe. então, esse já é um grande exercício porque o que que acontece? Tem hora que. Eu vou dar uns exemplos concretos aqui, quais são as vantagens e desvantagens de uma simplificação, mas já é um exemplo de simplificação, né? Ou seja, você não determinar, discriminar item por item de alimentação, porque na verdade são itens de alimentação: café, água, pão, presunto, queijo, tudo isso faz parte de um grande conjunto chamado alimentação. Então a ideia é que se você bota uma verba para alimentação e você ao longo do projeto, né, tem o cuidado de, vai na padaria, pega lá o cupom fiscal, a nota fiscal da padaria que você gastou R$ 800 na padaria X. Aí você vai lá, aí no outro evento que é lá no outro bairro você gasta no mercado. Aí você pega a nota fiscal do mercado. Vai somando essas notas, vai dar o valor da alimentação, né? Isso, de certa maneira, já é um exercício sem dúvida, de simplificação. Você pegar uma planilha e você cortar 32 rubricas que estavam especificadas pão, café, leite, açúcar, e você cortar tudo e botar como alimentação e botar uma verba para isso, já é um exercício de simplificação na hora da execução. Agora, eu peguei esse exemplo aqui, que é um exemplo muito comum na área da música, né? Que é um exemplo que é interessante para a gente ver o quanto de trabalho, né, quem tá na produção, quem é o empreendedor, né, quem está produzindo, o quanto de trabalho você elimina, às vezes com um detalhezinho, né, às vezes com um termo.
Hoje eu estava conversando com o David de tarde, ele ficou enchendo o meu saco, falando, não, cara, presta atenção, você não está entendendo aqui, é isso que eu estou querendo dizer. Aí depois eu fui entender o que ele quer dizer em relação à didática, né, da compreensão da construção da planilha e da construção do planejamento. Então, por exemplo, a gente colocou aqui, tenho que contratar um show musical e preciso prever transporte, alimentação e hospedagem. Quando eu tenho um show musical, a entrega é o show em si, correto? Ou seja, o que eu preciso apresentar é o show. Essa é a minha entrega. Quando eu fizer o registro físico, quando tiver o comprovante físico desse objeto aqui, esse comprovante vai ser lá o vídeo do show, a foto do show, a matéria do show na imprensa, etc e tal. Agora, o comprovante financeiro que é a grande questão, que pode me dar um trabalho absurdo. Porque, por exemplo, eu tenho duas maneiras de fazer. Eu posso pegar o caminho 1 e cotar serviço do artista. 3 orçamentos. Quero ver qual artista que é mais bacana. Aí eu vou pedir para 3 artistas me darem orçamento de banda musical aí que eu quero cotar o show. Cotar o serviço de transporte. 3 orçamentos para transporte. O cara da van. Três empresas de van aí me dá um orçamento. Aí não, esse cara que mandou para mim o orçamento, mas aí o CNPJ dele não é de van. Ele tem um CNPJ de açougue, não serve. Cotação de serviço de hospedagem. Aqui, ó, recebi 3 cotações de hospedagem. Não, mas esse aqui não é hotel, não, cara. Isso aqui é um cara que tem uma empresa de fisioterapia, mas ele tem uma casa dele lá que ele às vezes faz um Airbnb. Mas não pode, porque não é uma empresa que explora atividade econômica de hotelaria, né? Cotar serviço de alimentação. Eu tenho que entrar em contato com 3 restaurantes para poder mandar. O restaurante demora para mandar o orçamento, porque pô, os caras estão lá enrolados por causa de produção de quentinha, então não tem tempo nem de parar de bater uma proposta de orçamento no computador. Mas tudo bem, mas eu consegui, depois de 1 mês e meio, eu consegui as 3 cotações. Aí resolvi contratar, vou contratar o artista que eu escolhi. Aí na hora que eu vou contratar o artista, aquele artista que eu vou contratar tem um problema, porque ele não tem empresa. Então, assim, aí eu tenho que eu tenho que ver como é que eu resolvo a nota dele para poder contratar ele, porque eu não posso contratar ele como pessoa física, porque é mais oneroso, eu vou explicar na frente por quê. Aí eu vou fazer o contrato com o transporte, tudo certo, graças a Deus. Vou fazer o contrato com o hotel, pô, tudo certo. Aí vou fazer o contrato com o restaurante, beleza, também tudo certo. Aí eu vou recolher a nota fiscal. Aí o artista eu resolvi o problema dele, já estou com a nota fiscal de representação, ele já assinou o contrato de representação. Agora eu vou recolher a nota do transporte, também está tudo ok. Vou recolher a nota fiscal do hotel. Pô, o cara fez a redação errada, vou ter que pedir para ele refazer. Pô, fez no final do mês, já não pode mais refazer. O cara está criando dificuldade para refazer, quer que eu pague ele, está me ligando todo dia para pagar ele. Pô, tem que fazer o pagamento, para recolher aqui a nota do restaurante, recolher, vou fazer o pagamento do artista. Vou fazer o pagamento do transporte e já não posso mais fazer o pagamento hoje, porque já está no limite do banco, só posso fazer o pagamento amanhã. O cara tá me ligando, o cara do hotel tá enchendo o saco. Porra, vamos te emprestar o dinheiro, depois eu tiro da conta. Não, não pode, porque o dinheiro tem que sair direto para a conta dele. Deixa eu dar uma respirada aqui, galera, porque é o seguinte: se esse exemplo que eu dei aqui, que é contratar um show musical, me gerar tudo isso de problema que eu estou falando para vocês, vai ser muito difícil tocar um projeto com o salário que eu vou ganhar. Concorda comigo? Então, o que que acontece? Existe o caminho 2, que é cotar o serviço do show musical. E aí eu chego pro camarada, pra banda dele lá, pro empresário dele, e falo, meu amigo, o negócio é o seguinte, você vai me dar um valor aí do seu show, que dentro desse valor tá alimentação, transporte e hospedagem da sua equipe. E o problema é seu. Você se resolva. Topa? Pô, topa, amigo. Eu quero que você me contrate. Então, beleza, tá aqui, ó. Faz o orçamento para mim. Pô, tá maravilha esse preço para mim aqui. Tá aqui tudo incluso, cara. Hospedagem, alimentação e comida por sua conta, por conta da sua empresa. Então, eu vou te contratar. Vocês vai me. Eu quero show pronto. Quero chegar lá e ver o show, você tocando, acabou. Não quero mais ter punhação. Isso é o que a gente chama de uma super simplificação de planejamento. E não tem nada de ilegal nisso. Muito pelo contrário, você está simplificando a sua vida, entendeu? Quando você faz esse tipo de coisa. É óbvio que existe uma relação de mercado, né? Muitas vezes a pessoa às vezes pode não querer aceitar, tipo assim, mas eu vou botar alimentação na minha nota, e aí a alimentação está muito cara, eu não vou conseguir, e eu vou ter que pagar esse imposto, vai incidir imposto em cima da minha nota e tal, né, de uma coisa que a gente sabe que vai recair em alimentação. Tudo bem. O contratado tem todo o direito de indagar isso, ele pode não querer ser contratado nessas condições. Mas você que está contratando, você que é o produtor, você que é o empreendedor, você que está negociando, inclusive, muitas vezes, como é que eu vou dizer, a própria escola de negociação na gestão pública, porque você, de certa maneira, está fazendo várias economias aí, né?
E um dos princípios do uso do dinheiro público é você fazer economia do dinheiro público, você fazer mais com menos. Então, assim, então isso é uma forma de você construir um caminho. O caminho 2 seria essa simplificação. Quais são as vantagens e Heitor, desvantagens? Fala, Heitor, David. isso aí vale para aquele exemplo que a Renata deu da oficina que tinha o lanche para fazer. Aham, Então, se ela, ao invés de contratar, porque a MEI, você está contratando o oficineiro, efetivamente, mas a MEI é uma empresa, então você está contratando uma empresa de oficina. Se você contrata a MEI para fazer a oficina de capoeira, no caso lá, seria uma oficina de capoeira, e na oficina, no contrato, você diz que ele tem que fornecer o lanche, isso funcionaria também. Então, não precisaria nem sim. daquelas notas de lanche sem Nem a especificar verba de todos os alimentação itens do lanche. precisa. Não, é. Você poderia. Oficina com lanche no contrato, oficina com material, todo o material necessário, o lanche, etc. Tal. Então, tinha lá o couro, as cordas para prender e tal, o pão com mortadela, o que fosse. Ela está te dando o preço. Você pagou, matou com uma nota, você matou um monte de situações na hora de prestar conta. Isso. É, E a gente vai ver aqui as vantagens e desvantagens da simplificação, né? Isso é importante a gente entender. Então, assim, a primeira desvantagem, né? Quer dizer, a primeira desvantagem não, só tem uma desvantagem que eu consigo analisar. A desvantagem que tem de você fazer uma simplificação é que o produtor não tem absoluto controle do uso real dos recursos e dessa forma não pode remanejar para eventuais sobras. Então, o que acontece? Se você tiver uma equipe para gerenciar isso, né? Ou seja, se você tiver tempo, tiver condições, você até pode promover, né? Vamos dizer assim, uma busca por melhores condições de serviço, diminuindo o valor da compra, né? Da aquisição, né? Daquele serviço. Então, por exemplo, se você consegue cotar um valor de lanche mais barato, que sirva com qualidade o lanche, porque também tem a questão da qualidade, que sirva com qualidade o lanche, contemple, né, de maneira satisfatória as suas necessidades, e esse lanche sai muito mais barato do que você tinha previsto na sua planilha, você pode pegar aquela sobra da rubrica de alimentação, se ela houver, e jogar para uma outra rubrica que esteja necessitando. Aí você gastou mais dinheiro lá com a parte de cenografia, por exemplo. E aí faltou dinheiro, você teve que tirar do seu bolso, e você pode repor ali, fazendo o que a gente chama de remanejamento. Agora, se você não coloca, ou seja, se isso no caso de você fazer a simplificação, né? A desvantagem seria essa, você não tem mais controle, porque a partir do momento que você paga para o camarada fornecer o lanche, né? Você contrata ele e diz, olha, vou te contratar a oficina, por esse preço que eu estou te pagando, você é responsável por tudo da oficina aí, você pelo lanche, você me entrega a oficina e a maneira como você vai organizar a sua equipe é a sua maneira, o lanche, o transporte, fica tudo por sua conta, você resolve, eu estou contratando a oficina, tá? Eu quero que a oficina aconteça. Nesse caso, você contrata o cara, tu paga lá 5 mil pro cara e o cara, sei lá, embolsa 3 e faz um lanche lá com 500, lá com a equipe dele, dá o jeito dele e tecnicamente você acaba vendo assim, pô, o cara executou, né? O cara que contratou executou com 3 mil uma coisa que eu paguei 5. Então, assim, essas coisas podem acontecer, mas aí você foi, vamos dizer assim, um ônus que você tá assumindo, né, para não ter que se apurrinhar, para não pagar para ver uma apurrinhação na hora que você estiver executando. Então, assim, isso é um ônus, é uma desvantagem. Você perde o controle né, do uso real dos recursos, né? Você não tem mais esse controle. Mas você, de certa maneira, ganha em tempo e ganha em menos apurrinhação. E são essas as vantagens, né? O produtor não tem que se preocupar com diversas demandas, ou seja, aquilo tudo que eu falei naquela brincadeira que eu comecei a falar, porque dá esse problema, dá aquilo, daquilo outro, você não precisa se preocupar com essas demandas, porque você não vai tê-las. Você diminui conflito entre a equipe, por exemplo, vou dar um exemplo super concreto para vocês entenderem. A gente vai contratar, a gente vai fazer uma filmagem, aí a gente contrata, a filmagem às vezes começa de manhã e tem um horário para começar. Você tem a diária do camarada que filma, você tem a diária do camarada do som. E aí, assim, todo mundo tem um combinado de chegar numa hora. Aí tem um profissional, que pode ser um ótimo profissional, mas o camarada, quer dizer, não chegando na hora já não é tão bom profissional assim. Mas ele atrasa.
né? O camarada traz um primeiro dia, traz um segundo. Você já começa a ficar, vamos dizer assim, com uma certa aflição, né? Porque você precisa executar, precisa entregar aquilo naquele tempo, porque senão você está gastando dinheiro. Às vezes está alugando um espaço, né? Uma alocação de espaço para você poder fazer aquilo, você não tem outro dia para fazer aquilo. Alugando no equipamento, por aí vai. É sempre prejuízo se você não entrega. E aí o que acontece? Você pode fazer assim, olha, não vou deixar o transporte na mão da galera, porque às vezes o cara vai querer economizar, vai querer vir de ônibus, vai se atrasar, etc e tal. Então você vai e faz o quê? Você vai e contrata uma van para fazer a rota, para pegar todo mundo. Quando esse cara da van tá rodando, ele roda e pega todo mundo, pega a equipe técnica, pega outra equipe lá de som, não sei o quê. E aí quando vai pegar esse camarada que ele chega atrasado, obviamente como ele chega na hora lá, o camarada tá dormindo ainda. E aí você começa a ter um monte de conflito em equipe, porque os caras acordaram cedo, tem que ficar esperando o outro. Ou seja, entende? Ou seja, quando você chama para si a responsabilidade do transporte, você começa a ter que gerenciar os conflitos entre todo mundo. Né? Ou seja, pô, calma aí, o cara já está descendo, não, o cara já, pô, você vai ter que dar um expor no cara que está atrasado. Enquanto que, se você contrata com um camarada, né, vamos dizer, se você falar, ó, eu quero que você me entregue a filmagem, e chega lá na hora da equipe, o camarada dele não chegou, o problema não é seu, o cara faz duas câmeras e dá o jeito dele, chama alguém em cima da hora, ele tem que me entregar, se ele me entregar, ele está rompendo o contrato dele. A gente vai falar de contrato aqui daqui a pouquinho. Então, assim, são questões que são fundamentais para você poder ter mais saúde na hora da produção. A outra vantagem, né, é que é menor dificuldade na formalização dos pagamentos prevendo menos quinais, tá? É, é menos burocratização no pagamento, tá? A gente vai ter isso aqui dá muita punhação, porque as pessoas não estão formalizadas, muitas não estão formalizadas. Às vezes elas se colocam a ser representadas por determinadas empresas. E essas empresas muitas vezes não têm lá, né, as atividades econômicas necessárias para representar essa pessoa. Não, um dos erros mais primários que tem, a pessoa falar, você pedir para uma pessoa, cara, para eu te pagar, eu preciso que você tenha um CNPJ. Aí a pessoa fez um serviço de filmagem e vem com um CNPJ de fisioterapia. Porra, não. Entende? Assim, isso é óbvio que ela não sabe. Falou em CNPJ, tem CNPJ de um monte de coisa no mundo. E aí tem um termozinho aqui que dá muita dor de cabeça que eu botei no final aqui, que é o KINAI, né? Eu botei até bem grande aqui, KINAI. Vamos guardar esse nome que a gente vai voltar nele no final. O que é esse tal de KINAI? Mas antes de falar do KINAI, a gente vai falar da importância do contrato. Tá vendo que a gente está a todo momento falando de planejamento e prestação de contas para simplificar a execução, o acompanhamento, e a gente está falando, o David deu alguns exemplos aí, de que tudo se resolve no combinado que você tem com o prestador de serviço. A pessoa que você contrata, sabe aquele ditado, preço combinado, preço combinado não sai caro, exatamente. Então, assim, o lance é combinar. Tem um monte de gente precisando trabalhar, as pessoas querem trabalhar, as pessoas trabalham bem. Então, se você combina certo no início, não vai dar problema no final. Você combinou, está combinado. O camarada vai fazer aquele serviço. Esse combinado, ele tem um instrumento que é o contrato. A gente muitas vezes não tem o costume de fazer o contrato. O contrato ele não precisa ser tão complexo, você pode ter uma minuta, né? Você pode ter lá, óbvio que o ideal, né? O certo é você fazer o contrato através de um advogado, que ele vai saber fazer, mas pelo exercício você já pode ter algumas minutas de contrato, saber mais ou menos como funciona e ter uma assessoria. É no instrumento do contrato que você resolve diversas complicações burocráticas da prestação de contas. O David deu exemplo. Quando você contrata a oficina, você fala, estou te contratando com lanche. Você, na verdade, não precisa nem botar na rubrica da planilha orçamentária oficina com lanche. Você não precisa dizer isso. Você bota lá oficina. No contrato, está lá. No contrato tem todas as regras da contratação. A oficina que você vai me entregar, ou seja, toda a despesa relativa a transporte é por parte do contratado. Já lá no instrumento de contrato você deixou claro isso e está acordado com o camarada está ciente, não tem problema nenhum, não é ilegal, está certo, está combinado, entende? Aí você vai lá e faz a contratação do serviço do camarada. No instrumento de contrato é que você resolve essas questões. E aí quais são as questões que a gente tem que observar no contrato? Primeiro, as partes. É sempre muito complicado você, como um CNPJ, fazer uma contratação de pessoa física porque é muito mais oneroso para o projeto. Isso é uma questão da contabilidade.
Reza a lenda, né? Que não é uma lenda, é verdade, mas sempre entre os fazedores de projeto, fazedores de cultura, aquela coisa, cara, não paga a pessoa física não diretamente, porque monta a punhação, gera um custo maior e tal. E é isso. Você fazer a contratação de pessoa física, você como pessoa jurídica fazer a contratação de pessoa física, se a outra parte contratada for uma pessoa física, vai ser muito mais oneroso por dois motivos. Primeiro, que você vai ter que descontar da pessoa que você está pagando uma porcentagem de imposto. E não basta você descontar, por exemplo, se ela vai receber, se você está dizendo na planilha que vai pagar R$ 1.000 a ela, na verdade ela vai receber na conta dela lá 890, que é menos 11%. E esse 110 que você descontou, você como empregador, né, você como contratante, você tem que recolher e pagar o fisco, pagar o imposto. Você é a obrigação de quem está contratando, não é a pessoa que tem que ir lá e pagar. Coisa que já não acontece quando você contrata uma pessoa jurídica. E um outro ônus que tem nessa contratação, quando você contrata a pessoa física, é que gera um imposto chamado patronal, que em cima dos R$ 1.000 que você está pagando para aquela pessoa, você tem que pagar mais 20%, que é para recolhimento de imposto, FGTS, etc. e tal. Então, na verdade, na planilha ele custa 1.000 mais 200 do patronal, que você vai ter que botar naquela seção de imposto, e isso vai somando ao seu projeto. Então, se você tiver, aí é só você imaginar que se todo profissional que você pagar for pessoa física, e você for somando os patronais que tem, quando você for ver, você tem que pagar aí R$ 2.000, R$ 2.500, R$ 3.000 de imposto, que óbvio, ok, é imposto, está sendo pago, é lei, tem que pagar, mas que poderia ser utilizado de outra maneira no projeto. Poderia ir para uma alimentação, poderia ir para uma melhor remuneração de alguém. Então, assim, uma coisa importante, obviamente, que ninguém está dizendo que não tem que pagar imposto. Se você contratar a pessoa física, você tem que pagar o imposto, né? É a regra. E agora, existem, para que você que é o produtor, você que é o executor, você pode criar, você pode, no planejamento, estabelecer regras, né? Estabelecer já a ideia de que você não vai trabalhar com pessoa física, você vai trabalhar só com pessoa jurídica. E aí você tem um outro, né, tópico do contrato, que é o prazo do contrato, se tempo determinado ou indeterminado, projeto sempre é tempo determinado, né? Tem que tomar cuidado, porque mesmo sendo tempo determinado, a depender do prazo de contratação, você pode gerar vínculo empregatício, e aí você pode tornar o serviço mais oneroso, porque é o que a gente chama de carteira assinada, CLT, né? Você tem que assinar a carteira da pessoa, tem que ter a previsão de 1 terço de férias, previsão de 13º, enfim, tem uma série de impostos que você vai ter que colocar. O objeto do serviço é importante porque o que gera vínculo empregatício é um conjunto de fatores, e dentre esses conjuntos de fatores é a subordinação e a pessoalidade, né? O camarada está subordinado às suas ordens, não é uma prestação de serviço. Quando eu digo para o cara, eu quero que você me entregue o show, ele não está necessariamente, parece que ele está subordinado porque você quer, mas assim, ele vai te entregar o show, a obrigação dele é entregar o show. Se você disser, não, mas eu quero que você cante de costas, ele vai falar, não, meu amigo, olha só, eu tenho que entregar o show. Não está escrito no contrato que eu tenho que cantar de costas. Então, se você tiver que fazer tudo que ele manda, você está subordinado a ele. Isso aí é um instrumento de vínculo de geração de gerar vínculo empregatício. Não só ele, mas pode somar a situação, depender dos outros contextos, você pode cair num vínculo empregatício. Pessoalidade, quando só aquela pessoa pode executar. Local e hora do serviço, né? Você tem que colocar no contrato lá, local e hora do serviço. Aí você tem que observar questões como não eventualidade, ou seja, somado à subordinação, pessoalidade, se aquele serviço que o camarada está fazendo ele faz sempre no mesmo local, sempre na mesma hora, porque você o obriga a estar naquele local naquela hora, e isso gera um prazo muito grande, ou seja, 1 ano, 2 anos, tem projeto que tem 3, 4 anos, você está gerando vínculo empregatício. Aí você tem que prever imposto, não tem como correr, você vai ter que prever imposto na sua planilha, porque você não vai estar. Nesse caso, ou você vai estar terceirizando uma pessoa jurídica. Você vai estar fazendo um contrato temporário, que é uma triangulação, e esse contrato temporário, essa outra pessoa jurídica vai estar contratando via CLT um profissional. E por fim, o valor da remuneração, né? Aí o valor da remuneração, você tem que deixar claro o que está implícito neste valor. Então eu botei aqui embaixo, alimentação, transporte e hospedagem, para ligar aquele outro tópico que a gente tinha colocado, que é o tópico do show de música, ou seja, quando você faz o contrato com o empresário, com a empresa do artista, você já estipula ali o que está. Além do show, todos esses custos são da empresa que está sendo contratada.
por esse valor. Tá? Então, esses são as cláusulas essenciais do contrato. E você pode ter cláusulas especiais, ou seja, é um contrato, gente, é um combinado, tá? Se não tiver fora da lei, tudo que não tiver assim, que não está fora da lei, você pode executar, você pode construir, conversar com o contratado e estipular um contrato através de uma boa assessoria jurídica. Para Ô, além das Heitor, cláusulas essenciais, fala, Dave. quando o Heitor está falando sempre o empresário, mas muitas vezes o empresário pode ser o próprio artista. Então, a meia Sim, dele, ele que é empresário dele mesmo. Então, isso vai acontecer também. sim, lógico. Não, ele pode não só uma MEI, ele pode ter uma empresa. O próprio artista pode ser dono da sua empresa, tá? E aí, quando ele faz a contratação através de CNPJ. Para além dessas cláusulas essenciais, você pode prever cláusulas especiais na contratação. E aí, tudo isso a gente está falando em relação ao contrato para dizer para vocês o seguinte: obviamente que às vezes o dinheiro é muito curto, mas se você tem um advogado conhecido, é uma assessoria. O camarada não precisa nem fazer as coisas para você. Você pode perguntar. Assessoria você fica perguntando, consultoria, né? Seria uma consultoria jurídica. É fundamental você ter um advogado, algum advogado analisando o seu projeto, entendeu? Porque traz controle e segurança. Nas leis de incentivo à cultura, né, você tem a obrigatoriedade de contratar, é obrigado a você tem que botar na planilha contador e advogado, que é o que eles chamam, é a seção de controle que a gente chama, exatamente para não recair nessas questões aí que são terríveis quando a gente acaba falhando aí no planejamento. Bom, a execução de qualquer projeto prevê comprovante, né, gente? Então a gente né, tá falando aqui de contratos, né? A gente está falando de planejamento, de cotação, mas assim no que a gente vai executar, a gente tem que também ter preocupação de guardar os comprovantes, comprovar tudo aquilo que a gente disse que executou. Porque como a gente bem colocou atrás, existe um contrato para isso. Então, se eu digo que eu vou fazer aquilo, eu tenho que comprovar que eu estou fazendo aquilo. E aí esses comprovantes eles podem ser físicos ou financeiros, tá? São dois tipos de comprovação. Os comprovantes físicos do projeto são fotografias e vídeos, né? Obviamente fotografa, faz as filmagens lá do acontecimento, né? É muito importante, inclusive para registro de memória do que você vem realizando. Isso é uma coisa que, inclusive, até para você conseguir recursos, né? Mais na frente, recursos mais volumosos. Não existe nenhuma empresa ou ponto de cultura ou organização sem fim lucrativo, né? Ninguém que tenha um CNPJ que consegue um recurso volumoso sem ter a comprovação da sua capacidade técnica, da sua capacitação técnica. Então a gente tem fotografias e vídeos para poder registrar, né, o que a gente está fazendo, matérias de imprensa, online ou impressa, enfim, o que sai no jornal aí, nas revistas, na imprensa, na grande imprensa, na imprensa local, sempre guardando, sempre registrando, fazendo uma digitalização, porque papel jornal, quando se trata de impresso, se desgasta muito rápido. Então, sempre digitalizar, guardar isso, fazer isso organizadamente. Peças de publicidade, banner, cartaz, panfleto, backdrop, tudo, texteiro, porte, tudo que vocês produzem aí, né? No caso, uma faixa, tudo que for produzido, guarda, tira foto, você vai dizer, porque eu vou apresentar minha prestação de contas com um blimp, que é aquele balão que você prende, que fica lá no alto, nas vezes show de praia tem. Você não vai levar o blimp pro cara, né? Aquilo aí você vai tirar uma foto do palco lá, com todas aquelas peças de publicidade, já é a comprovação. E listas de presença, né? Listas de presença, exposição, oficinas, tudo isso são comprovantes físicos. São comprovantes financeiros do projeto, Heitor, notas fiscais. Fala, Renatinha. te dar só mais uma observação. É muito Fala. importante agora a questão das publicações em redes sociais. É tanto importante para a Legal. execução do projeto quanto para Para participar de comprovação. outros editais, não, de outros Sim, editais mesmo. Hoje em dia, o portfólio, na verdade, em alguns editais, eles já pedem o link do Facebook, o link do sim, Instagram, o link de sim, LinkedIn. Quer dizer, então, quanto mais eu hoje mesmo conversei com todos os pontos e falei da importância deles postarem, não por mim, nem pelo sim, projeto, pelo poder público, mas por eles. Isso é sim, uma concretização de uma ação que é efetiva. Então, eles podem, inclusive, eu peço na prestação de conta os prints também das postagens, porque isso é importante na hora do comprovação, tá bom?
As mídias sociais, né, elas funcionam, porque assim, elas não são, na verdade, matéria de imprensa, porque não são veículos de imprensa, né? Mas é isso aí, Renatinha, é perfeito. Mídia social hoje é tudo, entendeu? Você tem uma página de Facebook bem organizada, um Instagram, e é isso, porque você vai fazendo as publicações ali, né? Os posts durante a execução do projeto, e no final das contas, você tem lá tudo registradinho, né? Então, e de maneira organizada, né? No o Instagram e o Facebook. Tô rindo aqui porque a minha gata pulou aqui em cima do computador. A câmera tá desligada, senão vocês veriam uma pantera negra aí passando na frente da câmera. Mas a câmera está desligada. E comprovantes financeiros do projeto. Notas fiscais, né, que é o mais comum, que a gente chama, que a gente pega nota fiscal. Recibos. Recibo não é uma coisa tão comum. Fala recibo, né? No caso, eu até botei mais na frente ali RPA. Algumas atividades econômicas em alguns municípios se aceita o recibo simples, entendeu? Aí são acordos que alguns segmentos de atividade econômica têm. Por exemplo, no Rio de Janeiro, locação de sonorização tem, porque é como se fosse locação, fatura de aluguel, né? É uma fatura de locação, então eles são aceitos. RPA, que é recibo de profissional autônomo, quando você inevitavelmente tem que contratar uma pessoa física, e aí você utiliza esse recibo de profissional autônomo. Cupom fiscal, que você vai juntando no caso de pequena monta, né, uma despesa pequena, às vezes é possível você prestar contas de pequenos valores, assim, com cupons fiscais e tal, né, tem um valor às vezes que é permitido. Cheque, aí no caso, isso seria um comprovante da execução, né? Comprovante que paga da execução da rubrica por parte do prestador de serviço. Você também tem que ter o comprovante de que você pagou esse prestador de serviço. E aí os mais comuns, né, em regra, os mais utilizados, cheques administrativos e comprovantes de transferência. Em alguns casos, você pode fazer pequenos saques, entendeu? E aí você comprova isso com o extrato bancário, isso vai bater lá com os documentos de comprovação da prestação de serviço, recibo, fatura, cupom fiscal. Isso vai bater com o valor do saque, mas a gente sempre recomenda o pagamento ser feito ou em comprovante de transferência ou cheque administrativo. Hoje em dia quase não tem se usado cheque, né? Com o Pix, então agora as coisas facilitaram muito. Então é importante sempre ter esses registros de pagamento. E os extratos bancários, que a gente, em regra, né, a gente pede desde da conta zerada até a data do depósito do recurso, e aí, em regra, durante o período de execução, aquela conta só executa recurso do projeto. E aí, no final, todos os extratos, todos os meses, e no último mês, o extrato com a conta zerada, já com o encerramento da conta. Comprovantes e registro, nesse caso, são sinônimos, tá, gente? Comprovante e registro, eles funcionam como termos similares. Mas e o tal do CNAE? A gente já chegando no final aqui. Que bendito esse tal do CNAE, Classificação Nacional de Atividade Econômica. Nas ações de formalização dos pagamentos, a emissão da nota fiscal é dificuldade comum entre os fazedores, né? Tanto que a BMTV, se não me engano, vai fazer até uma oficina de emissão de nota fiscal para MEI. Acho que, se não me engano, está previsto aí no programa aí. Que é muito importante, porque assim, não é uma coisa tão complicada, mas é uma coisa que gera confusão, mas que é fácil de aprender. São coisas assim, você ficar atento a coisas simples, entende? Então, na emissão ou na conferência, o fazedor deve se atentar para três questões. A primeira é a redação da nota, né? Ou seja, quando você recebe a nota fiscal, quando você vai fazer a nota fiscal, você tem que observar a conexão da rubrica da planilha com a redação, né? Então, por exemplo, se lá na rubrica da planilha você está dizendo, está escrito lá que é serviço de artista circense, tá dessa maneira colocada, você não vai fazer uma redação dizendo, serviço de artista só, entendeu? É artista circense, porque artista é muito genérico. Pode ser até que aceitem, entendeu? Mas assim, mas não é o ideal, porque depois que vão bater as notas, as pessoas que vão fazer a comprovação vão ficar perdidas, entendeu? Então Beijo, assim, tem que obrigada, ter, Fê. tem que ter um certo cuidado. Tchau, Acho que tem. tchau. Ih, Cris, acho que esse microfone tá aberto aí, ó. Fechou? Então, assim, a redação é uma coisa extremamente importante em relação a essa conexão da rubrica da planilha com o que você vai botar na redação. A outra é citar a fonte de recurso.
quando você está fazendo uma nota, redação de uma nota, que você recebeu o recurso de determinada fonte, importante você executar que foi através dessa fonte, né? Recurso advindo do edital 09/2019, da chamada pública tal, da feito pela Fundação de Arte de Niterói, etc e tal. Prefeitura de Niterói, ponto. E por fim, você também executar, você colocar na redação o nome do projeto e o número de identificação do projeto. Sempre vai ter o número do processo, o número do termo, sempre vai ter lá. Porque aí você não deixa a dúvida de que aquela nota foi gasta com aquele projeto ali. Porque às vezes o camarada faz uma nota e não bota nada disso. E aí fica difícil para o camarada saber se aquela nota realmente foi utilizada no projeto ou não. O camarada que vai fazer a comprovação. Isso, gente, é uma burocracia grande. Aqui no caso dos pontos de cultura, no caso da Lei Cultura Viva, a gente, de certa maneira, tem uma certa flexibilidade nesse sentido que é bom, né? Porque a gente tem a prerrogativa da comprovação física, não necessariamente a comprovação financeira. Ainda que se o gestor público, Renata daqui não vai me deixar mentir, entender que o que foi executado não está condizente com o plano de trabalho, ele pode sim solicitar os comprovantes financeiros. Correto, Renata? Tá aí, Renata? Saiu, mas daqui a pouco ela volta. É... E do KNAI, então, vamos lá ao KNAI. Observando também o Código de Serviço sobre isso. O que que acontece? O KNAI, o Código Nacional de Atividades Econômicas, Classificação Nacional de Atividades Econômicas, eu não sei se eu consigo abrir aqui, vou tentar aqui. Deixa eu fazer um ESC aqui. Tentar abrir. Estão vendo aqui meu navegador? Ok, deixa eu Sim, botar aqui. Tá. Isso aqui é legal para a gente tentar ver. Claro. Aqui. Ó, tá vendo aqui? Esse aqui é o site do Conclado IBGE. Aqui a gente tem várias classificações relacionadas às atividades econômicas, né? Então você tem, para a gente ver assim, tem várias atividades econômicas que podem ser exploradas, que você pode, né, executar. A gente pega aqui a de artes e cultura, a gente tem, ó, tá vendo, ó, que é o número 90. Aí você tem 90, 91, 92 e 93. Atividades artísticas, atividades ligadas a patrimônio, atividade de exploração de jogos de azar e aposta, atividade esportiva. Vou botar atividades artísticas. Aí você tem atividades artísticas e criativas de espetáculo. Aí dentro disso você tem artes cênicas, espetáculos, atividades complementares, criação artística, gestão de espaço para arte cênica. Então, por exemplo, isso é uma coisa já interessante de observar. Ó, a gestão de um teatro não é a mesma coisa que fazer peça de teatro. Você não pode ter um KNAI de gestão de espaço, ó, vou abrir aqui para a gente ver, ó, que é 99003 500. Ó. Aí ele fala, ó, o que que compreende esse KNAI aqui? A gestão de sala de teatro, de música e de outras atividades. A exploração de casas de espetáculo. A gestão de casas de cultura. Não compreende as atividades de exibição cinematográfica, as atividades de produção teatral, não compreende. Tá entendendo? Então, assim, se o camarada te der uma nota de gestão de espaço de arte cênica, lá no KNAI, e na redação tá lá, apresentação de espetáculo não é condizente com a nota, tá entendendo? O que acontece é o seguinte, às vezes a gente tem muita dúvida, né? Porque, por exemplo, tem uns casos que são muito produção musical, por exemplo, a pessoa fica na dúvida do que é uma editora, do que é a produção de estúdio, mas você tem lá locação de estúdio, você tem produção musical, que é amplo. E aí, muitas das vezes, quando vai se prestar contas, a gente considera atividades correlatas, né? Do tipo, pô, o camarada tá executando lá a sua produção musical, ele tem um edital, ele tem um KNAI de produção musical. É, isso, muitas vezes a prestação de contas aceita, porque ele é correlato, ele é próximo à área, mas muitas vezes não aceita. Então, por exemplo, eu quando tento orientar as pessoas, eu falo, cara, olha só, existe um KNAI específico para isso. Por exemplo, designer gráfico é sempre um problema, porque designer gráfico, ele não tem, geralmente as pessoas têm MEI, e tem muitas atividades econômicas que não estão no MEI, né, que não tem lá no MEI. Designer gráfico é uma delas. Designer gráfico sempre tem
Sempre tem no projeto, e quando você precisa da nota do designer gráfico, é difícil você ter uma nota de designer gráfico de MEI, porque não tem atividade de designer gráfico. Tem uma atividade parecida lá, que é um pouco correlata, eu esqueci até qual que é o KNAI, que muitas pessoas utilizam, e muitas vezes a prestação de contas aceita, mas pode vir a não aceitar. Se pegar de repente um cara cri-cri lá na fazenda, o cara pode dizer que não. Então, o KNAI, ele é fundamental, a gente tem que ter sempre atenção ao KNAI, tá? A, a atividade econômica que está explícita na redação, ela tem que corroborar com o KNAI que vem na nota fiscal, que também tem o seu código de serviço, que é uma outra loucura, entendeu, gente? Porque assim, o KNAI, ele é uma coisa federal, ele é um código federal, uma classificação federal. Aí cada município tem o seu código na prefeitura, porém, o código na prefeitura está diretamente atrelado ao KNAI, ok? Então, assim, os códigos da prefeitura, quando você abre lá, tem prefeitura que bota show, balé, não sei o quê, elas especificam das suas maneiras, mas o código, mas esse código da prefeitura está sempre ligado ao KNAI. Por isso que o importante é o KNAI. Mais do que o código da prefeitura, o importante é o KNAI. O código da prefeitura pode variar em relação à retenção de ISS, que é uma outra coisa que tem que tomar conta, porque também é uma coisa que gera problema, e essa aqui realmente é uma pegadinha do malandro mesmo, que é o seguinte. Quando o camarada, vamos dizer assim, o cara prestou um serviço para você de locação de sonorização, correto? Vou pegar dois serviços. Vou pegar o cara que vai te locar o som e o camarada que vai fazer o design gráfico para você. O cara que faz o som, ele presta o serviço a. Vamos dizer que você contratou um cara de Rio das Ostras. A pergunta é: o cara que faz o som, ele vai botar o som aonde? Em Rio das Ostras ou em Niterói? Em Niterói. Então, aí ele botar em Niterói, a prestação de serviço é na cidade do tomador de serviço, não do prestador. Agora, o designer gráfico vai prestar o serviço aonde? Em Niterói ou lá em Rio das Ostras? Ah, lá na casa dele, em Rio das Ostras. Aí, nesse caso, a retenção de ISS é na cidade do prestador de serviço. Para isso, vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Peraí. Deixa eu ver se abre aqui. Fazenda Niterói. Vamos ver se vai. Aqui. Secretaria de Fazenda de Niterói. Tá vendo aqui? Serviços online. Deixa eu ver aqui se aparece. Ih, tá lento. Ó. Alíquota de ISS e local de tributação. Tá vendo aqui? Aí aqui você pode pesquisar. Por exemplo, vamos botar aí. Botar designer. Deixa eu ver se aparece. Não aparece design. Vamos botar programação. Ó. Serviço de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. Eu clico aqui, tá vendo? Ó, a alíquota 5%, mas no estabelecimento prestador, ou seja, o ISS vai ser pago lá, você não precisa reter para pagar aqui. Agora, se fosse aqui, deixa eu ver aqui, a lista completa de serviços, vamos ver. Se fosse aqui, tá lento, ó, estabelecimento prestador, 2%, prestador. Local da instalação, estabelecimento. A grande maioria. Tá. Local de execução da obra. Local de execução, tá vendo? Ó? Tem várias ações que são no local de execução, que não são no estabelecimento prestador. E aí o que acontece? Se você paga o que transporte é um, por exemplo. Ó, hospedagem, transporte. Não deixou, não pegou não, né? Arthur, acho que tem. Seu microfone tá ligado aí, Arthur. Aí, desligou aí. Aqui. Espetáculos teatrais, local da execução. Isso aqui é ótimo. Ó. Se você contrata um espetáculo teatral para se apresentar em Niterói, você tem que reter 3% do ISS dele. Ou seja, quando você vai pagá-lo, vamos dizer que você vai pagar R$ 1.000 de cachê para uma nota fiscal que é do Rio. O grupo de teatro é do Rio. Aí você paga R$ 1.000. Quando você paga esses R$ 1.000, R$ 30 você tem que reter. Ou seja, quando você paga, o cara vai te emitir uma nota de R$ 1.000, indicando retenção de R$ 30.
você na conta dele vai depositar 970 e você vai gerar uma guia para pagar o ISS em Niterói de R$ 30. Se você não fizer isso, você vai ficar devedor de ISS em Niterói. R$ 30 é mole, né, gente? Agora imagina um projeto grande, volumoso, de muito dinheiro. Você pode ficar devendo uma grana de ISS, 3 mil, 4 mil. Então tem que tomar bastante cuidado também em relação a questão do ISS, que são as três questões mais fundamentais em relação à questão em relação à questão do CNAE, da nota fiscal, né, que é um itemzinho bem enjoado. É óbvio que assim, falando aqui numa oficina não dá para, né, assim, é pouco tempo para tirar as dúvidas. Por isso a gente tem a nossa consultoria aí, quando vocês quiserem tirar dúvida. Muitos já tiram dúvida, ligam para a gente, Cris, está aqui, está sempre ligando para a gente. Então é isso mesmo, a função do pontão é essa, tá? Mas também é importante registrar que é exatamente por isso que é importante você ter o seu contador no projeto. Sabe aquela coisa do barato sai caro? É melhor gastar um dinheirinho com advogado e contador do que depois tu ficar tendo dor de cabeça e não saber depois como resolver. Entende? Assim, até porque a gente tem, por experiência, a gente sabe às vezes responder algumas coisas, mas muitas coisas mesmo eu faço questão de falar, olha, isso aí pergunta para o contador, porque eu prefiro que você pergunte para o contador, e às vezes é bom perguntar para dois ou três. Porque tem questões que nem o contador direito sabe responder às vezes, entendeu? Que é tanta complexidade. Em relação ao projeto cultural, muitos não estão acostumados. Então é uma coisa, lei de incentivo, é uma coisa delicada. Pessoal, tá aí o nosso e-mail, tá? Para agendamento de consultoria. Só mandar um e-mail que a gente agenda uma hora aí, um horário, um dia com vocês. Quem tiver dúvida, traga suas questões específicas, demandas específicas, demandas práticas que a gente está aí para tirar as dúvidas. Achei que essa oficina ia ser rápida, acabou que eu falei para caramba aqui. Rendeu. Tá bom? Valeu. Vou descompartilhar aqui a tela. Eu nunca sei aqui, né? Eu nunca sei parar compartilhamentos. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer aí, dúvida. Eu tô sem câmera, cara. Você sabe por que tá sem câmera aqui? Pedir agora a todo mundo para abrir as câmeras aí, para a gente poder A fazer minha um câmera está print da tela. desabilitada. Eu não estou conseguindo abrir ela. Quem tiver aí agora pode abrir aí para a gente fazer um print da tela. Isso, Mariana. Tem aqui Renata, Mariana, Arthur, Seabi, Francine, Geise, Israel, João Pedro, Marcelo, Rosane. Isso daqui já é uma prestação de contas nossa. A gente, quando printar essa tela com todo mundo, a gente demonstra que a oficina foi feita. Que a Renata está assistindo aqui com a gente, mas amanhã ou depois ela pode não estar mais na secretaria, e aí, ou na FAM, e aí como é que faz? Não, a Renata estava lá, ela viu, tá bom, mas ela não está mais aqui, você quer a Renata, não conhece a Renata? Então a gente bota tudo para prestar conta, vai printar a tela com a foto de todo mundo aí, Geise, Seabi, quem está aí da Seabi? Bartira? Jael, Sidney. Pessoal, olha só, era bacana vocês falarem um pouquinho das experiências de vocês, se algum desses pontos que o Heitor tocou, se vocês já passaram algum sufoco por conta de alguma dessas questões aí. Vamos perder a vergonha de falar aqui e vamos comentar aí. Silêncio. Quem já perguntou alguma coisa para a gente aqui? Eu vou fazer um comentário, Cristina, do Quilombo do Grotão. Nós conseguimos, pelo ponto de cultura, só conseguimos abrir conta no Banco do Brasil, né? E geralmente a gente pede para que o dinheiro seja aplicado para que no final, na prestação de contas, a gente não precise pagar taxas e algumas coisas que eles cobram em uma conta comum. Aí eu tive a surpresa essa semana que passou, a nossa ata venceu, então nós tivemos que mudar o presidente do Quilombo. E nisso que a gente mudou, entramos naquele processo todo do banco, mudar nomes de tudo, e eles não aplicam o dinheiro.
Então, assim, a gente já vai fechar o nosso orçamento, quando a gente for prestar as contas, só em taxas de banco a gente já vai ter uns R$ 275. Isso se eu passar cheque, né? Se eu não passar folha de cheque e fizer por transferência, eu vou ter já uma dívida acumulada com eles na prestação de contas de quase R$ 600, porque eles irão me... E detalhe, eu passando a folha de cheque, né, que até é meio estranho hoje em dia, se a pessoa for te retirar o dinheiro na boca do caixa, cada cheque sairá por R$ 5,75. Ou seja, eu vou pedir que todos os oficineiros terão que depositar para sair cada cheque, me parece que um e alguma coisa. E aí, por isso, quando eu for prestar as contas, eu vou ter que ter esse dinheiro guardado para eu poder devolver, porque o banco já vai estar cobrando essas taxas, um valor de quase R$ 300. É Então, mais grave, hein? É mais grave do que isso, porque, na verdade, você é obrigada a aplicar o dinheiro, mas você pode botar em poupança. Se você, ao invés de sim, mas já depositar em está conta na corrente, depositar na poupança, poupança, então não tem é, problema. é isso mesmo, já está na poupança, mas Sabendo mesmo que o assim dinheiro da ele me avisou. aplicação nunca vai ser maior do que a taxa do banco, né? E ele falou que eles não trabalham assim, e que esse dinheiro pode ser que ele coloque, a gente teve a opção de pôr na poupança, né? Mas de qualquer forma, mesmo que seja uma taxa mínima, a gente vai ter que estar pagando. É, E isso, taxa por cada cheque também. isso aí, Cris, é o seguinte. Hum, É bom até que a Renatinha que está com o poder público aqui, mas a gente já falou disso milhões de vezes também, né? E não só em relação à Cultura Viva, mas em relação a diversos projetos da Prefeitura de Niterói na Secretaria de Cultura e Fundação de Arte. Que assim, que a partir do momento que o poder público, né, no caso especificamente a Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação, promove uma política de editais e com um volume grande de projetos, né, não é um volume pequeno de projetos, são muitos projetos que estão sendo executados. É necessário que a prefeitura construa algum tipo de convênio com o banco, né, como tem, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, que tem uma legislação que regula a abertura de conta projeto, né? Assim, não que o Bradesco seja ótimo, ele adora fazer umas cagadinhas assim, e a gente frequentemente vê. Mas como tem a sim. legislação, é simples você chegar pro camarada, o gerente, que às vezes ele desconhece, entende? Não é que ele faça de sacanagem, não, ele desconhece. Uhum. Ele simplesmente não... Aí você chega com uma, pô, meu amigo, olha só, essa aqui é a lei, você tem que cumprir isso aqui, tem que aplicar o meu dinheiro, tem que. Então, assim, não existe não existe essa legislação para os projetos culturais de Niterói, entendeu? Então, é sempre. Tá E assim, vendo? em relação à conta, eu não sei até que a Renata está aqui, talvez ela possa responder. Mas assim, no seu caso, eu acho que se você já fez todos os pagamentos, o ideal era encerrar a conta, né? Porque ficar com a conta aberta até dezembro pagando taxa, sem ter pagamento para fazer, já fez os pagamentos dentro da vigência e Não, está esse no, Não, executando. não. esse, não, 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 esse no ponto de cultura. Ah, Ponto de cultura. A Audi Tá. Blanc Heitor, fui entendi, eu que misturei as coisas. entendi. Fala, Renatinho. não, a Cris ainda está com o banco por conta de cultura, que não tem uma taxa tão abusiva e alta, né? Quanto a da Caixa A da Econômica, Caixa é um né? absurdo, A né? gente, Não. a gente Sim, eu tô teve no Banco do sérios Brasil. problemas na outra formação da rede, né? Dos 5 pontos de 2018, né? A gente teve esse questionamento, a gente tentou, só um minutinho. A gente tentou fazer uma articulação com a Caixa e não Sim, conseguimos. Aí agora eu fiquei sabendo também que, por exemplo, a retomada 50 projetos de 20 mil reais e não conseguiram fazer também ainda uma articulação com a Caixa. sim. Abriram conta, vão receber um valor bem inferior para executar em 4 meses e não conseguiram. Eles estão com esse entrave assim, com a Caixa. E lembrando que o Estado só fez com o Bradesco porque era o banco credenciado ao Estado, né? Acho que agora em janeiro mudou de novo o credenciamento do Banco do Estado, não tenho certeza. Mas essa articulação de uma legislação pedindo, né, que os projetos incentivados na área cultural sejam isentos de taxas bancárias pelo banco que o poder público optar é uma boa ideia. Acho que isso é válido de levar, até porque vai sair agora mais uma leva de editais
E as pessoas sempre têm esse entrave. Acho que é até um Ó, tópico dois bom para conhecer a esclarecimentos. agricultura e tal. Ó, dois esclarecimentos. Primeiro, é o seguinte, não é uma lei. A única legislação É uma que portaria, né? submete os bancos, não, a única legislação a que os bancos estão submetidos é a legislação do Banco Central. Então, no Banco Central não tem nenhuma lei que exija ou que indique a isenção de taxa. No caso do Não Rio uma de lei Janeiro, nesse caso, eu entendi, David. no Seria caso do do Rio de banco, Janeiro, né? pois é, não, no caso do Rio de Janeiro é um contrato para o Isso. banco ter exclusividade de toda a receita do Estado cair no Bradesco, na conta do Bradesco, etc. E tal. Então, por contrato, eles são obrigados, nos casos de convênio e tal, abrir conta sem taxa, enfim, essas coisas. Agora, o mais importante é, para responder a Cristina aí, o fato de você gerar receita pelo investimento jamais vai te autorizar a usar essa receita para pagar alguma coisa que o convênio, que o edital proíba. Se o edital proíbe pagamento das taxas bancárias, não importa se é com dinheiro principal ou com dinheiro da receita do investimento. Não pode, de qualquer maneira, vai continuar não podendo. Você vai ter que pagar esse dinheiro do caixa do seu. Mesmo que você tivesse aplicado e tivesse dado uma receita que cobrisse as taxas bancárias, você não poderia pagar as taxas bancárias com esse dinheiro da receita. Isso em qual edital? Em qualquer edital que diga Não. que você não pode Com... usar dinheiro do edital para pagar a taxa bancária, se ele diz que não pode, não importa se é com dinheiro que você recebeu ou com a receita do investimento. Você não pode, não sim. pode. Se tiver vedado o pagamento, não pode pagar, não pode. É. Entendi. Obrigada pela informação. Agora, isso dá uma ideia geral para todo mundo de que é uma complicação muito grande mexer com dinheiro oriundo do Estado, né? Dinheiro que a gente chama de dinheiro público. Então, tem várias discussões, eu tenho vários textos sobre esse tema e tal, porque não cabe aqui agora, que aqui agora cabe que a gente precisa cumprir as coisas. O Heitor não. Heitor falou no geral, mas se entrar em detalhes, você tem, por exemplo, dentro do Ministério do Trabalho, chamados legalistas. Então, para essa turma de fiscal, que isso tem esse problema também, que um fiscal entende de uma maneira, outro de outra. Mas para a turma dos legalistas, a partir de 2 recibos de autônomo, 2 RPA, já está caracterizado um vínculo trabalhista. Isso é uma dor de cabeça incrível, porque não é só o fato de você pagar o percentagem sobre o 13º, é que você não está pagando e depois vai ter que, além de ter que pagar isso com juro e correção, ainda vai pagar uma multa para isso. Então, na medida do possível, essa é uma recomendação que não é uma lei, isso não é legal, mas é de alguém que tem muitos anos de experiência. Só o campus avançado são 20 anos usando recurso público. Naquele tempo não tinha MEI, então a gente dava um jeito de que a pessoa nos desse uma nota fiscal CNPJ. Sair de pagamento para pessoa física de qualquer maneira. Não é lei, não é obrigado, mas estou dizendo, pela minha experiência, não usem RPA. Se vira, dá um jeito, manda o cara, não contrata uma pessoa que você adoraria que ela fosse, mas se você não tem condição de ter uma MEI, qualquer coisa assim, não vou poder te chamar dessa vez, na próxima eu te chamo e tal. Evitar mesmo sair. A outra coisa é evitar muita notinha, muita despesa, porque não é o caso aqui na FAM, no contrato do Ponto de Cultura, porque somos 10 pontos de cultura e somos muito próximos às pessoas que estão resolvendo as questões. Então, a gente, em 5 minutos, a gente está lá na FAM, conversa, ou liga, ou fala por e-mail, por mensagem e tal. Mas, por exemplo, no Estado,
Os pontos de cultura hoje, da rede, 200 e tantos pontos de cultura, nós temos hoje 117 pontos de cultura recebendo sua primeira diligência. Ou seja, tem gente que está sendo cobrado de uma nota fiscal ilegível de 2011, de 10 anos atrás, porque a nota fiscal vai ficar ilegível mesmo, ou porque está rasurada e tal, só que não existe mais a loja, você não tem mais como voltar. Ou seja, você é obrigado a guardar os documentos por 10 anos após a aprovação da sua prestação de contas. Então, você comprou um negócio em 2010, se sua prestação de contas for aprovada em 2022, você tem que guardar até 2032. E a qualquer momento, mesmo depois de aprovada a sua conta, pode ser reaberta a análise de prestação de contas. Então, é sempre um risco muito grande. Então, a gente precisa evitar de nota cupom, essas coisas todas. Mas, na pior das hipóteses, você comprou alguma coisa com cupom, já não dá mais para voltar atrás, na mesma hora que você comprou, xeroca, né? Faz uma xeroxzinha, escaneia e grampeia junto, porque depois ela vai sumir e isso vai te dar problema. Então, se você puder evitar de comprar lanche, por exemplo, papel, dá uma oficina, precisa de papel, precisa de cola, então você contrata a MEI, você contrata o CNPJ já com o serviço completo, uma oficina com material. O cara fala, não, mas eu quero o meu valor, eu não sei quanto que eu vou gastar. Calcula aí, mais ou menos, para você ver o que você pode gastar, são tantos alunos e tal, você precisa saber, você precisa me dar um preço com isso. E aí você vai ter que tomar o cuidado de pegar 3 orçamentos com a mesma exigência, com material e tal. Aí, com os 3 orçamentos, todos os 3 sabem que tem que comprar isso. Se eles disseram que é 10, 10 dinheiro, outro diz que é 8 dinheiro, outro diz que é 11 dinheiro, o de 8 dinheiro é o mais barato, você vai ter que comprar com o de 8 dinheiro, resolveu o problema. E está tudo ali. E você só tem uma nota fiscal para comprovar essa oficina. Não precisa nota fiscal de papel, nota fiscal. O Quilombo tem um trabalho com percussão, não é isso? Aí tem couro, tem parafuso, tem cola, tem, enfim, um monte de coisa. Se você começar a comprar isso tudo com nota fiscal, você vai ter um monte de documento para prestar conta depois, que vai ser um sufoco, vai ser um negócio muito. Então, contratem, na medida possível, contratem sempre o serviço. Em vez de contratar o oficineiro, contrata a oficina. Em vez de contratar o artista, contrata o show. Entendeu? Sempre no macro, para não ter que ficar pulverizando notinha, porque na hora de prestar conta disso é um problema, e de guardar isso é um outro problema, e de pagar isso, como a Cris está levantando aí, essas transferências. Então, se você paga uma transferência, você paga, sei lá, R$17. É um absurdo. Então, você pagou, tem que pagar R$17. Mas você fez uma. Agora, se você for pagar a cola, o papel, o couro, o prego, a fita, não sei o que lá, aí você tem que fazer 11 transferências, 9 transferências, aí você vai pagar 9 vezes os R$17. Então, para aqui, para a gente hoje, provavelmente essa instrução, essa dica, já não vai adiantar muita coisa, porque já está mais ou menos preso, amarrado no plano de trabalho de vocês, em que pese a FAM ter essa flexibilidade extraordinária para ajustar plano de trabalho. Mas esse curso do Campus Avançado, do Pontão Gestão Viva, é para essas organizações para a vida toda. É para vocês levar essa experiência para a história lá da Lei Aldir, de tudo mais que tiver. Tá? Pode falar aí da experiência de vocês aí, porque, de repente, um problema que um teve já vai acender uma luz amarela no outro ponto aí. Sidney, dá o ar da sua graça. Vamos lá. Martira, quem que está aí do CEABIR para falar com a gente? Sérgio do Preventório tomou uma surra, coitado, para entrar. Fala aí, você chegou um pouco mais tarde. O que está faltando para você, Sérgio? Posso falar? Eu posso falar. Oba! Aparece a sua imagem aí, vamos.
Me vendo? Não, ainda não entrou sua Boa imagem, não. noite, estou desde o início, né? Bem, eu acho que foi maravilhosa a fala, a orientação do Heitor, porque realmente estava. A gente fica meio difícil, operacional é muito difícil para a gente mesmo. E aí trouxe ainda outros detalhes que a gente não sabia, né? Essa coisa que ele falou aqui dos 30%, que tem que criar guia e tal, que foi um exemplo que ele deu de R$ 30, né? Que tem que criar guia em cima dos. Acho que isso tem que ficar mais claro, que eu ainda fiquei um pouco confusa nessa orientação. Hein, Heitor, na hora que você fala do cachê, deu o exemplo de R$ Fala, Baixinho. 1.000, que tem que ter a retenção de R$ 30. A retenção de ISS é uma pegadinha que tem nessa execução de projeto, entendeu? Uhum. Na verdade, pode ser até que o seu projeto não tenha nenhum problema em relação à retenção de ISS. Pode ser que o que você vai pagar não recaia em nenhuma situação. Porque, vamos dizer assim, se você estiver pagando todo mundo de Niterói, se todo mundo for de Niterói, você não vai ter esse tipo de problema. A retenção de ISS, ela só acontece quando você contrata um serviço de outro município. Então, sei lá, vamos dizer que você vai contratar alguma nota fiscal que venha do Rio ou uma nota fiscal de São Gonçalo. Aí tem que saber se a atividade econômica daquela nota fiscal é uma atividade econômica que recolhe ISS aqui ou na cidade do prestador de serviço. Se É, for na cidade do prestador de serviço, você também é obrigado a recolher. Aí não tem problema. Se for aqui, entendeu? Aí tem problema, porque quando você pagá-lo, ele vai estar pagando o ISS na cidade dele, mas você vai ser obrigado a pagar aqui também. É o que a gente chama de bitributação. Mas assim, nesse caso, o ideal seria. A gente tem até os planos de vocês, né? Os planos de trabalho e tal. O ideal é assim, de repente você marcar uma conversa com a gente. Aí você uhum. leva o seu plano de trabalho, leva uma horinha assim, entendeu? Você leva a sua planilha e aí leva as notas que você já tem e tal, que a gente dá uma olhada e fala, ó, É a porque partir no meu desse caso exemplo agora, aqui. porque no meu caso acontece, né? Porque quando a gente coloca, a gente trabalha muito com essa questão da percussão, né? E aí Sim. sempre é alguém que está vindo de outro município E, mais, né? Porque a gente é mais específica que a gente trabalha com a questão da percussão afro, e aí aham. nisso a gente sempre está buscando alguém que a gente conhece. Normalmente, ou está em São Gonçalo, ou está aí no Rio de Então Janeiro. Com a pode gente, estar com acontecendo certeza vai isso. acontecer. Com a gente, com É. certeza vai acontecer. Mas é bom identificar logo agora, porque assim, na verdade, não é que isso vai causar um problema grande para você nesse momento. Eu vou te dar um exemplo concreto. Se você não se ligar nisso, você vai entregar a prestação de contas, pode ser até que na prestação de contas, como o mais importante relatório físico, né, da comprovante físico, pode ser até que não se essa situação não apareça agora. Mas aí vamos dizer que daqui a 3 anos você ganha um edital da prefeitura, um outro edital da prefeitura, e aí para você receber o recurso, você é obrigado a ter certidão de ISS negativa. Aí quando você for tirar sua certidão, você vai descobrir que você Na tem uma dívida de pesquisa vai 60 aparecer lá. reais. Uhum. Exatamente. Que você Aí tem vai uma dívida cruzar de essa 60 informação que eu tô reais. pegada lá. Aí Uhum. você tem uma semana para entregar a certidão para receber o recurso na frente. Aí para sair essa certidão demora até você fazer o pagamento, não sei o quê. Aí você pode acabar perdendo o Perdeu. recurso na frente que você Perdeu. não Aí estava você já sabendo aqui. perdeu. Aham. Exatamente, entendeu? É isso, basicamente. Aí, só que a gente tem que ver caso a caso, entendeu? Por isso que as oficinas, a gente abre as consultorias, porque cada caso é um caso, cada planilha é uma planilha. Como você falou, a situação de vocês é uma situação que tem esses casos, né? Do pessoal que vem de fora e tal. Outros pontos que não. Então, é só a gente ver, entendeu? A Tá. gente vê. E é bom ver Maravilha. agora, porque Obrigada. tá no Fala que meio tá ainda para poder ótima, hein, a conferir. aula, hein? Tá maravilhosa. Valeu, Gostei de obrigado. tudo. Tá aprendendo tudo. Tô Show. gostando, anotando. Tá aqui com o caderninho lotado. Eu Obrigada, hein, aprendi, eu menino? aprendi tudo Obrigada. com o Dave ali, ó, meu professor ali, ó. Obrigada, Dave. Quando você falou, aquelas pessoas que mandam mensagem ou zap, eu senti que era para mim mesma. Vou continuar. Vou continuar. Não fiquei Não, tímida, continua não. Não mesmo. fiquei tímida, não. Eu gostei, que eu fui lembrada. É, Beijo, Não, é para isso beijo. mesmo, é para isso mesmo, é para ligar para a gente, mandar mensagem, vamos seguindo aí. Mas é importante é isso, que a ideia das nossas oficinas são para
despertar esses sustos nas pessoas, que para usar dinheiro público é uma coisa complexa, e aí, diante disso, você diz, ih, caramba, como o caso dela, a minha galera aqui é toda de São Gonçalo e do Rio, da percussão, então eu posso estar numa roubada dessa. Então, aí vai com o Heitor vai levantar, vai ver se é um caso de recolhimento no lugar do prestador, se pode ser no local mesmo. E aí fica mais simples, já resolve, já mata, já se precisar pagar, vê como é que tira essa guia, senão você já fica tranquila. Porque essa questão também não é só o dinheiro, como o Heitor falou, você, para entrar em qualquer edital, você vai precisar ter a certidão negativa. Aí, quando você vai tirar a certidão negativa, diz assim, não, você está com essa pendência. Aí você tem que ir à prefeitura para descobrir qual é a pendência. Aí, depois que você consegue descobrir, você tem que tirar uma guia para pagar. Aí, quando você paga, você tem que mandar esse recibo para eles, para demandar. Tudo isso tem prazo. Mas aí, o teu edital, você tinha só 5 dias para fazer. Aí dançou, perdeu o edital por causa disso. Então, esse é um outro alerta. Obrigada, David, Heitor, obrigada. Eu acho que é isso, né, patrão? Aqui que é o patrão é você, rapaz. Eu aqui só obedeço. Se esse pessoal tem mais alguma outra pergunta, Tá bonita a sala cheia, né, Heitor? tá legal, tá legal. Bonita a Heitor, sala. Fala, Heitor, fala, boa Arthur. noite. Eu agradeço a oportunidade, tá? Embora eu venha indicado pelo meu mestre Zezeu. Aham. E o que acontece? Os cursos para mim, estão sendo de grande valia. Embora o meu segmento, a minha área profissional, venha de um segmento totalmente oposto, que eu trabalhava na parte de transporte. Mas eu estou pensando, sinceramente, em ter mais assim, uma complexidade, me aprofundar mais, porque eu gostei muito da matéria em si. Tá? Porque no começo foi assim, eu fiquei um pouco, vou jogar com a transparência mesmo, sem hipocrisia. Eu estava boiando, eu estava numa inércia aí, né? Mas com alguns esclarecimentos, principalmente aqui do nosso. Pior que essa plataforma aqui que eles botaram, É, você não tem como fazer. das pessoas Sidney, aqui seu interagindo, microfone tá isso aí aberto aí, Sidney. tem um microfone aberto aí. O que acontece? Então, essa interação aqui é de suma importância. Eu gostaria de chegar e manter mais um contato periódico com vocês para poder ter, assim, adquirir mais um know-how aí. Pode ser? Arthur, você pode assistir as oficinas toda segunda-feira e se quiser marcar a consultoria com a gente aí, fica à vontade. Ok, então. Fechou. Tá fechado. Obrigado mais uma vez e boa noite para todos aí. Valeu. Eu não vou falar, não. Fala, Sidney. Abriu o microfone, pô. Heitor, parabéns aí pra você, pro David, Campos Avançado. Eu ranquei dente hoje, cara, por isso é que eu não falei nada. Tá? Boa noite aí pra todo Então mundo. tá Tá, explicado. tive dificuldade aqui. Tá, um Tá abraço bom, meu aí. camarada. Valeu, valeu. Melhor aí, meu irmão. Então é isso. Acho que Maravilha. foi, né, Dave? Foi maravilha. Todo mundo precisava saber que tem riscos que está correndo, né? E a partir daí ficar atento e buscar aqui as informações pontualmente nas coisas, mas em todas as próximas oficinas participar aqui, porque a gente vai trazer informação que não resolve a vida de ninguém só para essa rede. Você vai ficar com informação, porque se a tua organização quer disputar outros editais, você tem que estar preparado. E a gente sabe, por exemplo, que o edital da LAB, que é uma coisa simples para a gente que está muito acostumado, vai pegar, vai derrubar, no mínimo, eles estão fazendo essas contas, os secretários, vai derrubar no mínimo 50% das organizações que entraram, não vão conseguir prestar conta na LAB.
E aí você fica com o CNPJ inadimplente, é uma complicação danada, não entra mais em edital, é uma chateação doida. Então, aqui a gente resolve até problemas lá do edital da LAB e qualquer um outro que você vier a entrar, porque você já está pegando a lógica do processo. Tem muita coisa aqui que a gente falou que não é propriamente uma instrução, não vou dizer legal, mas não é aquela coisa. A gente está dando, como o pessoal de cursinho de vestibular chamava de macete. A gente está passando alguns macetes que a gente sabe por força de 20 anos de pancada na cabeça, se ferrando e tal, né? Então, pronto. Podemos nos despedir aí, todo mundo? Ah, tem um microfone, uma câmera aberta, você quer falar? Abriu ali o rapaz? Não? Então, pronto. Até login para todo mundo. Beijos para quem for de beijo, abraço para quem for de abraço. Valeu, pessoal. Boa noite Vocês aí. Obrigado aí a fizeram um print presença. da página? Oi? Vocês Fizemos, fizeram um fizemos. Não, print? Ah, então tá fica bom. gravado o curso. Ah, sim, também. Boa noite para Maravilha. vocês. Tranquilo. Obrigada por tudo. Boa Tá bom? noite. Boa Valeu, noite. valeu. Beijo, beijo. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada.